Olá, olá, Marvadão direto e reto. Hoje no papel de terapeuta da internet, terapeuta dos veículos e dos motoristas. Eu já tive um monte de carros na vida, mas nunca tive um Fusca de quatro portas, como esse que foi comercializado no Mercado Livre, um carro de 1966. Mas houve Fusca de quatro portas fabricado no Brasil? Olha, eu já ouvi dizer que sim, que teve uma tentativa lá por 1972. Esse aqui talvez seja um carro estrangeiro ou algum que foi adaptado, mas houve sim uma tentativa de se produzir carro de quatro portas, um Fusca de quatro portas, e que não deu muito certo, não deu muito certa a experiência. E daí, inclusive, a partir disso, passaram depois a produzir o Golf, eu acho que também o Gol. Houve até na sequência um Fusca, o Fusca num Volkswagen, meio um Fusca transformado em monstrengo, chamado de Zé do Caixão, lembra? Eu não lembro qual dos carros era chamado de Zé do Caixão, mas tinha. Depois teve a Brasília quatro portas. Quem não teve uma Brasília de quatro portas, não sei se teve. Ela foi lá por 1975. Será que a Brasília amarela do conjunto famoso lá, os Mamonas Assassinas, era de quatro portas? Eu acho que sim, para caber aquele pessoal. É, o Brasil sempre teve dificuldade para aceitar os veículos de quatro portas, que eram comuns na Europa, nos Estados Unidos. Eles preferiam sempre carro de duas portas. Carro de duas portas, porque os carros de quatro portas que eram fabricados aqui ou vinham para cá, muitos eram usados para táxi. Então ficou estigmatizado. Carro de quatro portas é coisa de táxi. E as pessoas, não, eu não quero um carro de quatro portas, porque eu não vou pagar uma de taxista. Então, achavam que era depreciativo. Mesmo o Tempra da Fiat, que foi lançado já nos meados de 95, um pouco antes, por aí, uma das versões teve que ter uma produção exclusiva no Brasil de duas portas, porque não foi muito aceita a versão de quatro portas, como era no exterior, e aí, para não perder mercado, tiveram que gastar num protótipo de duas portas. Olha, coisas da psicologia do brasileiro. Por que que a gente, um país de tantas portas abertas, por que que nós demoramos para gostar de carros de quatro portas? Hein? O que será que seria? Eu estou falando tudo isso por causa de uma experiência que eu tive hoje. Eu estava ali na pista de caminhada do Campolim, na pracinha, ali onde tem aqueles navios e tal. Estava ali esperando minha neta sair da escola. Eu, como todos sabem, sou vovô Uber. Eu busco minhas netas, levo para lá e para cá e com a maior satisfação. O interior do meu carro vira uma escolinha, um bate-papo muito pedagógico comigo, com as minhas netas. Estava lá eu esperando com uma neta comigo e a outra por sair da escola. E eu digo, vou contar. Fiquei observando carros indo e vindo, vou contar. Eu demorei para encontrar um carro de quatro portas, de duas portas, né? De duas portas, que era o costume mais antigo. De repente passou uma caminhonete de cabine simples, com duas portas. Depois passou uma outra caminhonete com duas portas. E depois eu vi que tinha uma picape também estacionada de duas portas, só as cabines de duas cabines duplas que tem quatro portas, por óbvio, né? Por óbvio. Para não dizer que eu não encontrei um carro de passeio é, de cabine com duas portas, eu vi passar por lá um carro parecido com esse, que é o Beetle, a baratinha, né? A baratinha, ela é até muito parecida com o Fusca, ele é muito parecido com o Fusca, só que é estilizado. Esse é um carro indo e vindo. Você não sabe se ele está indo ou se ele está vindo, porque tanto a traseira como a dianteira, a parte da frente, tem o mesmo design, o mesmo estilo, o mesmo jeito. É uma belezinha o carro, uma belezinha. Então, este aqui tem, como você nota aqui, tem apenas uma porta, porque é um carro esportivo. Talvez o design dele fica mais bonito
como um carro com duas portas apenas, se colocassem duas portas, com a maçaneta invertida, daí que a gente não ia saber se ele estava indo ou vindo de verdade. Então, tá difícil encontrar carro com apenas duas portas, só carro de quatro portas. Fuscas velhos que continuam andando por aí, a sua quase totalidade são Fuscas com duas portas por um motivo de saudade. É o Marvadão observando a psicologia do brasileiro em relação também aos carros. As famílias, há uns anos atrás, diziam que além daquela coisa de não querer ter um carro de quatro portas para não parecer táxi, diziam que um carro de duas portas, embora mais difícil para entrar, mais difícil para sair, e torce o banco, e se aperta, é dura para entrar, para sair, apesar de tudo isso, era um carro mais seguro para as crianças, porque havia uma dificuldade de sair do carro, abrir uma porta, abrir o vidro, aquela coisa toda que vocês sabem. Se bem que os carros de quatro portas de hoje têm dispositivos de segurança muito melhores, muito mais apropriados, né? Questão de trava, de porta, de vidro. Então, já não é este não é um problema mais. Eu gosto de observar o comportamento humano e os usos e costumes, como o mercado se comporta, inclusive em relação aos produtos, porque isso faz parte da psicologia humana, da relação econômica que as pessoas têm com a moeda, com os produtos, com os objetos de consumo, com os objetos de desejo que compra e consome, e guarda, às vezes até como uma coisa de saudade. Eu vou falar muito sobre isso ainda, inclusive vou falar sobre os 14, 15 carros que eu já tive. Cada um tem uma história, assim como cada um dos carros de vocês que estão me assistindo, me curtindo, cada um deve ter uma história para contar sobre o próprio carro. Então, eu contando as minhas histórias, estou contando a história, acredito que de todo mundo. É o Marvadão, analista de internet, calcule-se, analista, quer dizer, psicólogo, terapeuta da internet. O Marvadão se movimenta, se multiplica e tenta se adaptar às diversas situações para comentar assuntos diferentes para tentar agradar vocês. Obrigado, obrigado pela audiência. Então, até.